PAN, e vamos falar mais sobre o atentado em Barcelona. Ainda há muitas dúvidas com relação à dimensão desse atentado. A mídia dividida lá na Europa entre o número de mortos, se fala em até 13 mortos e mais de 32 feridos. O atentado ocorreu por volta das 17 horas, numa área turística de Barcelona, onde se pega as pessoas de surpresa. É o mesmo procedimento de atentados anteriores que nós vimos na Europa, como os que aconteceram em Londres, Estocolmo, pega áreas de movimentação, a população tranquila, e é aquela estratégia de jogar o carro em cima da população. Vitor Regina, boa tarde. Oi, Denise, boa tarde a você e a todos os ouvintes e telespectadores do jornal Jovem Pan. Nós temos aí uma informação do jornal El País de 13 mortos neste atentado terrorista de Barcelona, uma van que acelerou contra pessoas que caminhavam na Rambla de Raval, as Ramblas, famosas Ramblas, a rua mais frequentada por turistas na cidade de Barcelona. A polícia de Barcelona, inclusive, divulgou agora há pouco que o autor deste atentado é um indivíduo de 1,70 m que usa camiseta branca. E, inclusive, já há algumas informações sobre esse terrorista, que ainda não há a identificação dele, o nome dele divulgado, mas já há, pelo menos, a identificação visual dele. Nós vamos conversar agora com o professor Manuel Furriela, que é coordenador do curso de Relações Internacionais das faculdades FMU e também é presidente da Comissão de Refugiados da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São Paulo. Professor, muito boa tarde. Boa tarde. Mais um atentado, né, professor, com essa dinâmica de acelerar contra pedestres. Mais um atentado simples, rudimentar, mas que, de certa forma, é eficiente, né? Sem dúvida. As modalidades de atentados, elas têm se notabilizado por atingirem alvos civis de forma inesperada. Então fica mais difícil para as forças policiais poderem monitorar esse tipo de ataque terrorista, que chama uma grande, atinge um grande número de pessoas e chama a atenção internacional, que é o objetivo maior dos grupos terroristas. A gente não pode esquecer que aqueles grandes atos terroristas das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, Pentágono e mesmo dos trens espanhóis logo na sequência, foram atos terroristas de grande magnitude, de difícil execução, articulação e com necessidade de grande capital, ou seja, de serem financiados por recursos volumosos. Esse tipo de ataque terrorista praticamente é uma página virada na história recente, porque são muito mais complexos de serem organizados. E agora vem uma modalidade tão perigosa quanto, por ser inesperada, que é essa modalidade de ataques de surpresa, totalmente despreparados. A polícia pega totalmente de forma sem ter como se organizar, sem ter como evitar esses ataques. Realmente é um desafio para as autoridades de segurança e principalmente causa grande temor na população civil em geral. Professor, é Denise quem está falando, boa tarde. Boa tarde. Isso traz uma insegurança muito grande para a população e são ataques que a polícia não tem como prevenir. Eles podem ter um trabalho de inteligência para identificar possíveis terroristas, suspeitos, tentar pegar algum plano que esteja sendo definido para um atentado desse tipo, mas podem ser ocorrências com pessoas isoladas, né? Os lobos solitários que agiriam em torno de uma mesma causa, mas uma surpresa total, não? Com certeza. Eu gostaria até de adicionar um elemento, uma informação que é importante nesse novo desafio para as autoridades policiais, que é o fato de que na maior parte das grandes cidades europeias já uma colônia de descendentes de estrangeiros que podem criar células terroristas. Não estou querendo criar aqui, obviamente, nenhuma reação aos estrangeiros em geral, não é essa a ideia, mas a de que vários desses terroristas, eles já são nascidos em continente europeu. Isso a gente pega facilmente, ou descobre facilmente nos dados a respeito da nacionalidade, da origem daqueles que organizaram ataques terroristas, principalmente a França, nos 3 últimos anos. Na maior parte das vezes já eram nascidos em continente europeu, mas com ascendência estrangeira, principalmente de origem, né, de países onde há um grande problema, uma grande influência do Estado Islâmico. Isso faz com que o desafio seja ainda maior, porque você não tem como rastrear
ou não tem como acompanhar o ingresso de pessoas ou de estrangeiros que eventualmente coloquem em risco a segurança desses países, pois em grande parte das vezes já são pessoas que vivem, que convivem, que têm a sua vida cotidiana dentro propriamente do continente europeu. A Marcela Lorenzetto está aqui acompanhando, professor. Tem mais informações que eles já estão divulgando, inclusive foto de um dos responsáveis pelo atentado. Marcela? Exatamente, de acordo com o jornal espanhol El Independiente, um suspeito já foi detido pela polícia em Barcelona. O nome dele é Driss Oukabir. Eles divulgam agora nas redes sociais e também nos jornais, nas televisões lá em Barcelona, a imagem desse suspeito. Ainda não tem informações da origem dele, nem outras informações sobre idade ou o motivo do atentado, mas a gente já tem um nome, Driss Oukabir. É uma pessoa que foi detida lá em Barcelona como um dos suspeitos do crime. Daqui a pouquinho a gente divulga as imagens para quem acompanha pela internet. Pela foto ele é jovem, não é? Ele jovem. É uma pessoa jovem e pelo nome também, né, professor? Dá para se imaginar que seja origem árabe. Exato. Eu não gostaria de forma nenhuma alimentar a xenofobia. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas é uma análise, não é propriamente de grupos que eventualmente tem você consiga rastrear que internacionalmente eles são ligados a grupos terroristas. Então, infelizmente, geralmente são pessoas já nascidas em território europeu, com ascendência estrangeira de países árabes e com algum tipo de ligação ou sendo influenciados por esses grupos terroristas. E também um fato que torna esse problema mais preocupante ainda é que são regiões periféricas da Europa, onde esses estrangeiros, muitas vezes, eles não se sentem integrados à sociedade. Então, tudo isso faz com que eles possam ser influenciados por grupos terroristas internacionais. Então, basta, às vezes, uma troca de mensagem, basta uma pequena informação por WhatsApp para que alguém se decida voluntariamente pegar um veículo e dirigir em alta velocidade contra um grupo de turistas, por exemplo. Então, são ataques terroristas realmente que são de muito difícil diagnóstico e são complicados para serem evitados. Vitor? Bom, e tem ainda mais uma informação sobre o Driss Oukabir. Ele mora na cidade de Ripoll, que fica na província de Girona, ali na Catalunha mesmo, a região nordeste da Espanha, mas ele é originário da Marsella, cidade francesa do sul da França. Agora, claro que tem a origem da família, que aí as investigações estão indo em relação atrás disso. Em redes sociais, a investigação e a imprensa já descobriu o perfil dele. O Driss Oukabir está repleto de vídeos musicais de grupos árabes, grupos musicais árabes, e há grupos que ele curte, que há, inclusive em redes sociais, que ele curte páginas relativas ao Islã e ao Corão. Bom, agora, professor, só mais uma pergunta. Por que Barcelona? Porque deveríamos falar, Barcelona pela primeira vez é atacada e alvo desse tipo de ataque que já atingiu Paris, já atingiu Londres, já atingiu Bruxelas, Nice. Por que Barcelona e o que Barcelona representa? Enquanto vemos as imagens de Driss Oukabir, tido como o suspeito deste ataque terrorista na Rambla. É uma cidade muito turística, dinâmica, com muitos jovens, né, professor? O perfil, mais uma vez, surpreende, né? Porque o que você encontra realmente no mapa desses grupos terroristas são grandes centros urbanos que vão fazer com que haja uma divulgação, uma grande repercussão internacional dos ataques terroristas, né? Então, o terrorista, ele tem, em um dos seus elementos principais, o efeito de propagar, o efeito de propaganda de teses que são defendidas por esses grupos insurgentes, esses grupos terroristas. E chamar a atenção faz parte desse contexto. Então, eles procuravam sempre atingir Paris, Londres, como mencionaram vocês, ou outras grandes capitais. Madrid seria interessante, mas Barcelona, apesar de não ser uma das grandes capitais europeias, é uma cidade muito relevante em termos turísticos e também ela traz essa repercussão internacional que eles buscam, tanto é que o mundo inteiro já está sendo informado sobre esse ataque, ou seja, o impacto eles conseguem, e dentro do continente europeu, com certeza, Barcelona é uma cidade relevante e que faz com que seja interessante para os fins
que esses grupos procuram. E eles desafiam o policiamento, que são áreas que normalmente tem um policiamento maior, até para controle, porque tem muita concentração de turistas, uma movimentação muito grande. Isso aconteceu em Londres. São locais que você não imagina que vai ocorrer um atentado, mas eles acontecem, não? Sem dúvida, é que o tipo de trabalho policial que evita terrorismo é um serviço de inteligência que tem que ser sofisticado. Tanto é verdade que uma das grandes críticas que sofreu o governo francês nos ataques terroristas dos últimos anos foi justamente por falhas atribuídas ao serviço policial de inteligência. Então a polícia de rua, essa polícia que cuida de pequenos crimes, delitos, de evitar que situações de pouco impacto ocorram, eles acabam não sendo capazes de lidar com uma sofisticação maior que envolve todo um rastreamento de eventuais pessoas que coloquem em risco a segurança nacional. Então, aí realmente seria a polícia espanhola, o grupo de inteligência, um grupo de elite da polícia espanhola, o que deveria ter evitado ou deveria ter identificado essa pessoa como sendo um elemento de risco para todo o país. Professor, rapidamente, só um registro que em outras ocasiões, especialmente na França, as pessoas que cometeram atentados já tinham passado por fiscalização, já tinham sido suspeitos, mas deixaram de ser monitorados. Então, muitas vezes, os indícios acabam sendo menosprezados. Sem dúvida. Há falhas, não é? O que eu havia dito aí em relação a alguns anos atrás, como havia grandes grupos terroristas com grande financiamento, organizando os grandes atos que a gente mencionou aí no início do século XXI, esses grandes grupos, eles praticamente todos eles foram desmantelados, eles foram descapitalizados. Então agora o novo desafio é lidar com indivíduos que às vezes aparecem para a polícia, que são de baixo risco, mas que podem se tornar realmente altamente nocivos em um dia, que sejam convocados para organizar um ato terrorista como esse de fácil execução, porque basta realmente um veículo e basta a iniciativa, a má intenção de um terrorista de organizar e de fazer com que esse ato se concretize. Muito bem, nós conversamos aqui no Jornal Jovem Pan com o Manuel Furriela, que é coordenador de Relações Internacionais das faculdades FMU e também presidente da Comissão de Refugiados da OAB São Paulo. Obrigado, professor, pela colaboração, pela participação aqui na Jovem Pan. Uma boa tarde. Boa tarde, um abraço.